E aí, Gabriel Bortoleto é hype ou é talento? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, então assiste ele até o final. Fazendo uma pesquisa em uma das minhas abas de inspiração do YouTube, ele me recomendou fazer esse vídeo, explicando se Bortoleto é hype ou é talento, se ele é uma mentira ou realmente é um piloto diferenciado. E é por isso que a gente está trazendo esse conteúdo. Claro que eu sempre falo sobre o Bortoleto aqui no canal, já contei inclusive uma história completa do piloto brasileiro, mas hoje a gente vai precisar fazer uma análise detalhada de tudo que ele já conquistou e entender se ele realmente é isso tudo que estão falando por aí, ou se na verdade tudo não passa de marketing barato para ganhar o coração dos brasileiros. Gabriel Bortoleto é um grande piloto de automobilismo, como a gente já sabe, e que nasceu lá em Osasco há mais ou menos 20 anos, é isso mesmo. Ele é lá de Osasco, São Paulo, e já fez uma carreira interessante. E é a partir disso que a gente vai fazer essa análise para entender se ele realmente é um piloto diferenciado ou não. Vamos entender mais sobre isso, começando pela história dele no kart. Bortoleto teve como maior sucesso no kartismo, pelo menos na minha opinião, uma terceira colocação no campeonato mundial. É isso mesmo. Bortoleto já ficou no pódio do Mundial de Kart, o que pode parecer uma besteira, mas eu já fui piloto de kart e eu conheço bem os pilotos que são campeões mundiais. Claro, não tão de perto, mas sei da capacidade deles. E para uma pessoa ser campeã mundial de kart, eu te digo apenas uma coisa: ele precisa ser bom, mas não apenas bom, excelente. A disputa, a competitividade de um mundial de kart é muito maior do que qualquer outra fórmula ao redor do mundo, principalmente por conta da acessibilidade do esporte. Praticamente qualquer pessoa de classe média alta na Europa tem condições de comprar um kart, ao contrário do que acontece nas fórmulas, o que faz com que grandes pilotos muitas vezes não se destaquem, mas aqueles que se destacam e conseguem chegar à Fórmula 1 demonstram sim que já tem grande talento desde a base, como aconteceu com Bortoleto e aconteceu, por exemplo, com o nosso próprio ídolo Ayrton Senna, que também conseguiu um segundo lugar no Mundial de Kart. E isso não é para falar que o Bortoleto é um novo Senna, na verdade é apenas uma comparação entre um piloto muito bom e outro piloto que está se provando também. A verdade é que das fórmulas inferiores até a Fórmula 3, passando ali pela Fórmula Regional Europeia, Gabriel Bortoleto teve bons desempenhos, mas não desempenhos impressionantes. Ele apenas começou a performar um pouco melhor a partir da F3 lá no ano de 2023. Na Fórmula 3, Gabriel Bortoleto conseguiu se sagrar campeão e naquele ano também começou a ser assessorado e mentoreado pelo Fernando Alonso, que já tratava Bortoleto como um novo prodígio na Fórmula 1. Então, quando Alonso solta aqueles elogios gigantescos para o piloto brasileiro, não pense que eles são elogios sem fundamento. Ele acompanha Bortoleto já faz pelo menos 2 anos e sabe da capacidade do piloto brasileiro. Ou você acha mesmo que aquele Fernando Alonso que a gente conhece iria elogiá-lo à toa? Na Fórmula 2 não dá nem para falar nada o contrário. Ele fez um campeonato bizarro, muito bom e, claro, ao fim do campeonato se sagrou campeão, sendo também contratado para a equipe Sauber. Mas aí a gente precisa comparar com outros grandes pilotos da Fórmula 1 para saber, será mesmo que esses dois campeonatos mundiais de Fórmula 3 e Fórmula 2 significam alguma coisa? Será que o campeonato mundial de kart também significa alguma coisa? Vamos comparar com outros pilotos que são considerados grandes na Fórmula 1, pelo menos nos dias de hoje, e que também tem ali algum histórico nas categorias de base, para entender se esse histórico é ou não compatível com o Gabriel Bortoleto e sabermos, claro, se ele é um gênio ou não. E aí eu acho que um bom piloto para a gente iniciar essa comparação é justamente Fernando Alonso. O piloto hoje tem quase 40 anos, já chegou na Fórmula 1 há muito tempo, mas tem uma história muito rica no automobilismo desde a base, inclusive também no kartismo. Fernando Alonso competiu também no Mundial de Kart de 1991. E adivinha qual colocação ele ficou? Em terceiro lugar, atrás de Kimi Raikkonen. É isso mesmo, Kimi Raikkonen foi o campeão daquele ano. Por incrível que pareça, desde 91 até 96, ele continuou competindo em campeonatos de Fórmula. E foi campeão diversas vezes, mas apenas na Espanha. Não chegou a correr de GP3, GP2 e nem mesmo de fórmulas mais reconhecidas, vamos dizer assim.
chegou a andar de Open Ford e algumas outras categorias e foi campeão em várias delas. Mas a verdade é que nenhuma delas com aquele reconhecimento que Gabriel Bortoleto teve na F2 ou F3. O que não significa que Alonso também é um cara menos talentoso que Bortoleto. Mas sim, ele teve menos expressão em questão de campeonatos do que o piloto brasileiro. E é por isso que ele chegou na Minardi a partir de 2001. Minardi essa que posteriormente se tornaria Toro Rosso. Mas ali ele provou que todo o seu talento fazia sentido. Pode significar que Alonso não teve melhores oportunidades de correr em outras categorias maiores da época? Pode, mas a verdade é que Bortoleto nesse quesito tem mais expressão que Fernando Alonso, pelo menos conquistando esses 2 títulos mundiais. Mas vamos para pilotos um pouco mais novos. George Russell, por exemplo. No kartismo, Russell foi campeão europeu, mas terminou apenas em 17º no campeonato mundial de kart. Pois é, o grande piloto que a gente conhece não conseguiu nem mesmo um pódio no Mundial de Kart. Na Fórmula Renault 2.0 teve um ano razoável, bem abaixo do que era esperado, para depois chegar à Fórmula 4 e conseguir um campeonato muito bacana, onde ele conseguiu sim ser campeão de F4. No campeonato europeu de Fórmula 3, ele ficou apenas na 3ª posição, ou seja, ele sim pilotou durante um ano os carros de Fórmula 3 para depois chegar na GP3 Series. Na GP3 Series da época, que é hoje em dia chamada de Fórmula 3, George Russell conseguiu ser um campeão imbatível, vencendo praticamente tudo e sem ninguém para desafiá-lo como um piloto compatível de uma forma geral. George Russell realmente se destacou bastante. E na Fórmula 2, ele disputou o campeonato quase inteiro com o Lando Norris, um piloto conterrâneo, e conseguiu sim o campeonato mundial, conseguiu ser campeão com certa tranquilidade, já que ele precisava apenas de um 8º lugar na última corrida. E pois é, galera, por mais que Russell tenha sim ali um campeonato da Fórmula 4 no bolso, a mais do que Bortoleto, dá para perceber que ele teve mais condições também de chegar até onde ele chegou. Por exemplo, andou ali de Fórmula 3 europeia, uma oportunidade que Bortoleto não teve. Andou muito mais de Fórmula 1, teve mais oportunidades até por ser britânico também. Gente, falar que Bortoleto é uma mentira, é loucura de qualquer um que comenta sobre esses fatos. Bortoleto não pode ser chamado apenas de um hype. Na verdade, ele é um piloto muito talentoso e digno inclusive de ser comparado a George Russell, Fernando Alonso, em muitos casos, Oscar Piastri e outros grandes pilotos da Fórmula 1. Isso não significa que a gente precisa colocar pressão sobre ele, mas significa que a gente precisa reconhecê-lo como sim, um cara que se destaca no esporte e que é capaz inclusive de vencer corridas em um futuro de médio ou longo prazo. Mas o que você acha disso? A sua opinião? Ele é uma lenda? Ele é um hype? Ele é uma mentira? Comenta aqui embaixo a sua opinião, quero saber o que você pensa. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações. E claro, se você gosta dessa camiseta, por exemplo, acesse o link aqui embaixo na descrição, ative o cupom DRIVE10 para ter mais 10% de desconto e aproveitar essa oportunidade única para você.